Eu me chamo Erasmo, tenho 26 anos, sou aqui de Goiânia, Goiás. Sou formado em artes visuais, licenciatura pela UFG. E recentemente eu entrei em uma especialização na Faculdade de Comunicação pelas cotas trans. E eu gostaria de compartilhar a minha experiência. Vou até colocar um óculos aqui para ficar passar uma vibe mais intelectual, né? Na verdade, esse óculos é só como é que fala, de descanso. Então, já faz algum tempo já que eu passei pela banca de heteroidentificação. Então, já faz um tempo que eu tava querendo gravar esse vídeo. Cigarros. Eu tava bem ansioso pra como isso seria, assim, porque eu não tinha, não sei, não tinha muita base de como poderia ser, o que iriam me perguntar, tipo, quais eram os parâmetros, né, de análise pra essa cota. Então fiquei bem ansioso. Eu acho que é interessante destacar que esse foi um direito conquistado pelo coletivo Chicamani Congo, que é um coletivo de estudantes trans da UFG, que lutaram bastante assim pela existência dessas cotas. Então fica aí o agradecimento ao coletivo Chicamani Congo, porque a gente sabe que se não são outras pessoas trans lutando e correndo atrás, né, para que a gente tenha os nossos direitos garantidos, as coisas não acontecem pra gente, né. A cisgeneridade não faz nenhuma questão, né, de que a gente exerça a nossa cidadania. Então, sigam eles lá no Instagram. Eu acho que essas organizações estudantis, assim, são importantes, né, da gente acompanhar. Bom, enfim, eu cheguei lá e aí eles me deram um documento, né, para preencher. Me deram esse documento para preencher, para garantir que eu estava ciente, né, que estava concorrendo a uma cota e todas as questões de falsidade ideológica e enfim, né. E já teve uma coisa que eu achei muito interessante nesse documento, que é basicamente você só tinha que colocar seu nome, seus dados lá. Mas tinha uma questão que era como você se identifica. Trans, transgênero, transexual ou travesti. Tipo, pois sim, sou trans, transgênero e também transexual. Eu acho que faria mais sentido talvez se eles colocassem as identidades trans ali, né, como possibilidade para os candidatos selecionarem, né? Homens trans, mulheres trans, travesti, transfeminina, transmasculino, não binário, agênero, gênero fluido e etc. Você vai falar, mas Erasmo, algumas dessas identidades que você falou são não binárias. Transmasculinidade e transfeminilidade são termos guarda-chuvas e tal. Sim, mas ainda assim faria mais sentido do que. Pra mim, pelo menos, faz mais sentido do que escolher ali entre trans, transgênero ou transexual, sabe? Bom, pra quem não sabe, a palavra transexual caiu um pouco em desuso, porque nós, pessoas trans, entendemos que era um termo que estava muito vinculado a uma ideia medicalista, né, transmedicalista e psicologizante da transgeneridade. E então transgeneridade passou a ser mais usado, né, para se referir a pessoas trans. Eu particularmente não tenho muito problema com a palavra transexual. Para mim ela remete muito à ideia de que as características sexuais primárias e secundárias estão dentro, né, da noção de gênero, assim. Estão dentro do que é construído como papel de gênero, sabe? Pra mim, a questão dos órgãos genitais, por exemplo, não é neutra, né? Os órgãos genitais não são neutros. Até porque se fosse, não ia ter aparelho reprodutor feminino e masculino nos livros, né, de ciências aí que a gente tem nas escolas, né? Então, não é uma coisa neutra, né? E pra mim, transexualidade me remete a esse pensamento, sabe? De que a biologia não é neutra, né? Acho que a ciência não é neutra. Então, mas muitas pessoas já não usam mais esse termo. Hoje em dia caiu um pouco em desuso, assim. Ele é muito usado num contexto mais médico mesmo. Mas beleza, eu marquei a opção trans. Eu me identifico como um homem trans, aliás, né? Não. Algo que eu deveria provavelmente ter dito durante a entrevista, mas eu tava me sentindo tão ansioso que, enfim.
Vamos chegar lá. Aí, tá, me chamaram pra entrar, né? E a banca avaliadora era composta de 4 pessoas cis e uma pessoa trans. É NB, não binária. E basicamente, aí eu cheguei lá, eles colocaram uma webcamzinha, né, pra gravar a entrevista. E aí eu tive que falar meu nome completo pra câmera. E aí eles me fizeram 2 perguntas. A entrevista foi resumida a essas 2 perguntas. Primeiro é desde quando eu me entendia enquanto uma pessoa trans, né? No sentido de viver, né? De exercer a minha transgeneridade também, socialmente. Basicamente, quando que eu me assumi, né? Assim, enquanto uma pessoa trans. E a segunda pergunta era como foi esse processo de transição, né? E aí é que entra a questão da ansiedade. Ai, Nossa, acabei de ser urinado por um inseto. e aí que entra a questão da ansiedade, né? Porque eu tava tão ansioso, porque essa coisa de entrevistas, assim, e ter que falar na frente das pessoas me dá tanta ansiedade que eu só fui assim, sabe, disparando assim e falando um monte de coisa. E eu acho que eu poderia ter sido menos prolixo também, ter falado um pouco mais de uma perspectiva mais íntima também, eu acho. Porque acabou que eu falei muito sobre a questão, a parte burocrática, né? Então eu tive. No começo eu me entendi como uma pessoa trans e me assumi para as pessoas próximas no final de 2016. E comecei a usar nome social em 2017, quando eu entrei na faculdade pela primeira vez. E aí eu tive muita dificuldade com questão de nome social, eu tive. Tenho, né? Eu tive muita dificuldade para acessar o processo transexualizador do SUS. Eu tento fazer parte desse projeto, né, do SUS desde 2017 praticamente. Eu consegui até fazer parte ali em 2019, mas aí depois acabou que veio a pandemia e o programa foi suspenso, e aí, enfim. E aí eu estou tentando voltar, né, até esse momento. Atualmente eu faço tratamento por conta, né, faço hormonização por conta própria. E é isso. Eu já consegui mudar meus documentos também. Então, alguns, né? Esses dias, gente. Recentemente eu descobri que o meu nome no INSS ele tá divergente. E aí eu estou cagado de medo de não conseguir meus direitos trabalhistas depois que eu sair do trabalho por causa disso. Então é algo que eu tô correndo atrás nesse momento para resolver. Mas enfim, eu tive muita dificuldade assim com essas questões. E só que eu não acabei falando sobre coisas mais íntimas, sabe? Tipo, relação com a família, amigos, relações íntimas, sabe? Essas coisas assim. Até porque eu também não me sinto muito confortável em tocar nesse tópico, assim, sabe? Tipo, com pessoas desconhecidas. É... E aí, basicamente foi isso, assim. Eu tava muito nervoso, mas deu tudo certo. Tipo, acabou que eu passei, né? Fui aprovado nessa vaga mas eu não sei assim dizer pra vocês quais são os critérios de avaliação em relação a isso, sabe? Eu basicamente falei de uma forma muito superficial assim e mais essa parte burocrática mesmo da minha transição, né? E acabei não focando tanto em outras partes no sentido das violências cotidianas e tal, né? Mas é isso. Eu não sei o quanto esse vídeo pode ajudar, tipo, outras pessoas trans, mas eu espero que se você é uma pessoa trans que tá procurando, né, buscando por experiências assim, porque você vai passar por uma banca desse tipo,
Eu digo pra você que fique boa, porque é um processo novo, então tá muito assim numa área, eu acho que de tatear ainda, sabe, de experimentação, de como vai funcionar. Então, fique de boa, vai dar certo, sabe? Respira fundo e é isso. Esse foi o meu breve relato aí. E espero que isso ajude em alguma coisa.